A gente vai falar agora, já vamos entrar nesse assunto aqui da seção 2, né, falando de meios físicos e tipos de redes, tá? Falando bem resumidamente, né, um meio físico, ele sempre vai ser necessário para transmitir a informação, tá? A informação, ela não é transmitida de forma totalmente abstrata, né? Ela precisa de um meio físico para transmitir aqueles sinais, né? Então, tem três tipos mais conhecidos de meios físicos que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Primeiro tipo são os cabos de fios metálicos, ou seja, todos aqueles tipos de cabos que têm um cobre, um metal dentro dele para transmitir os pulsos elétricos, para transmitir os elétrons que vão representar ali aqueles pulsos, né, de energia, tá? Então, por exemplo, um cabo telefônico tem um fio de cobre lá dentro, né? O cabo de rede tem um conjunto de fios entrelaçados, né? Você tem um cabo coaxial, também tem um fio condutor ali dentro. Então, todos esses tipos de cabos os chamados de cabos de fios metálicos, né? Eles transmitem pulsos elétricos, né? Esses pulsos eles podem ter um formato somente de um pulso quadrado, certo? Ou podem ser pulsos elétricos também no formato de senoides, de pulsos senoidais, né, que estão transmitindo aquela mensagem, aquela informação daquele bit, né? Então, na disciplina de transmissão de dados, a gente viu bastante isso, né? De protocolos não, de técnicas de codificação e de modulação para justamente fazer essa transformação, né, de dados binários ou dados analógicos em sinais, né, que seriam sinais de tipo uma onda quadrada, né, ou então de ondas senoidais. Você também pode utilizar as fibras óticas, que nada mais são do que fibras de vidro ou de plástico, né? Então, na fibra ótica, o que vai ali dentro não são pulsos elétricos, agora são pulsos de luz, tá certo? Então, são pequenos laserzinhos que são transmitidos, né? E vão sendo refletidos ali dentro da estrutura da fibra, tá certo? E tem o terceiro principal tipo de meio físico, que é usado na transmissão wireless, sem fio, né, que são ondas eletromagnéticas que são transmitidas entre antenas. Tem uma antena de transmissão, tem uma antena de recepção. No meio do caminho tem um ambiente, né, tem o nosso ar, a nossa atmosfera, né, que vai estar transmitindo essas ondas eletromagnéticas, né? E também essas ondas eletromagnéticas elas podem ser transmitidas no vácuo, né, no espaço sideral. Então imagina que tem uma sonda espacial que foi lançada para a Lua ou para Marte, por exemplo, e está mandando fotos, está mandando dados, né, de lá para cá. Então essas fotos, esses vídeos, essas informações, elas são transformadas em pacotes, né? Esses pacotes eles são transmitidos, né, através de ondas eletromagnéticas que vão viajar pelo espaço até chegar aqui na Terra, né? E o que é que vai captar esses sinais aqui na Terra? São antenas, né? São antenas parabólicas, né? Tudo mais, para captar esses sinais e depois decodificar isso e a gente poder receber a imagem, a foto da Lua, a foto de Marte, por exemplo, o vídeo, né, etc. Ok? Então, é, existem vários aspectos que a gente precisa analisar para escolher qual é o melhor, o meio físico mais adequado para a nossa comunicação. Tá? A gente precisa, por exemplo, olhar, entender qual é a distância que esses pacotes, essa transmissão, ela precisa acontecer. Né? Qual é a distância que existe em quilômetros, né, em metros, entre o transmissor e o receptor. Essa distância é curta, essa distância é longa, né? Se a distância é curta, eu posso utilizar um cabo de fio metálico. Né? Se a distância é longa, por exemplo, eu tenho que comunicar um continente com outro, a América com a Europa, não dá para eu botar um cabo de rede daqui para lá. Né? Primeiro, porque o cabo de rede não vai ser suficiente para cobrir a distância. Segundo, porque o cabo de rede não vai ter uma taxa de transmissão
suficiente para dar vazão à quantidade de dados que eu preciso transmitir de um continente para o outro. Então, eu tenho que utilizar uma fibra óptica, por exemplo. Tá? Então, a distância é um fator importante, o ambiente também é um fator importante. Né? Esse ambiente ele está sujeito a muitos ruídos e interferências externas do ambiente, se não, eu posso utilizar, por exemplo, uma comunicação sem fio, né? Se o ambiente for comportado, se não tiver muito ruído, né? Ou se tiver muito ruído, fontes de interferência e tal, eu não posso deixar esse meu sinal exposto a esses ruídos, eu preciso proteger mais ele, então eu tenho que colocar dentro de um cabo, tá certo? E aí o cabo ele já protege melhor ali de interferências eletromagnéticas. Qual é o volume de dados que eu tenho que transmitir, né? É pouca coisa ou é muita coisa? Qual é a velocidade que eu tenho qual é a taxa de transmissão necessária para a minha aplicação funcionar bem? Eu preciso de pouca taxa, eu preciso de muita taxa. Então, isso também interfere na escolha do meio físico que eu vou usar, né? E também a questão do custo, né? Do custo de instalação, do custo de transmissão de cada byte desse dentro do meio físico. Que mais? Então, dependendo do tipo de meio físico que você usa, isso vai te dar condições de utilizar diferentes tecnologias. Por exemplo, o acesso discado ou acesso DSL, ele é feito através de fios de cobre trançado, né, que são os fios telefônicos, os cabos telefônicos. Cabo coaxial, eles são usados para internet a cabo e também para operadoras que utilizam um híbrido de fibra óptica com cabo coaxial. Né? Uma parte da rede funciona com fibra e a parte final que vai para a casa do usuário usa cabo coaxial, por exemplo. Fibras óticas são utilizadas nesses acessos híbridos e também no acesso à internet que é totalmente via fibra. Canais de rádio terrestres, né, que são aquelas comunicações que a gente usa no celular, por exemplo, no Wi-Fi, né, no IMAX, que é uma tecnologia parecida com o celular, mas também parecida com o Wi-Fi. Ou então comunicação por satélite, tá? Então, vejam que cada tipo desse de acesso à internet está utilizando, né, um daqueles três tipos, né? Ou cabos metálicos, ou fibras ópticas, ou então a comunicação wireless. Então vamos passar para frente aqui. Aqui eu queria mostrar para vocês, né, os diferentes tipos de redes. Tá? A gente pode classificar as nossas redes dependendo da escala dessa rede, ou seja, do tamanho dessa rede. Tá? Então tem essa classificação bastante conhecida, né? Que separa as nossas redes em redes PANs, LANs, MANs, WANs ou a internet. Tá? Então, a diferença principal dela é o alcance dessa rede. Ela é na base de poucos metros, né? Na base ali de 1 metro, então é uma rede pessoal, né? Na faixa ali de dezenas ou centenas de metros, então ela já se classifica como uma rede local. Se a abrangência dessa rede, né, é alguns quilômetros, ela já se classifica ali para cobrir uma cidade, por exemplo, já se classifica como uma rede metropolitana. Se é uma rede de longa distância, é porque ela já cobre centenas ou milhares de quilômetros, tá? Ali no país, no continente. E se a gente está falando do planeta Terra como um todo, né? O nosso exemplo mais comum realmente é a internet, ok? Então, aqui rapidamente falando, colocando uma figurinha para cada um, para vocês entenderem o conceito, né? As redes pessoais, as redes PANs, é aquela rede que vai ser necessária para fazer com que todos esses dispositivos que nós usamos no nosso dia a dia se comuniquem, tá? Então, eu tenho o meu celular,
eu tenho uma impressora Wi-Fi, eu tenho um relógio inteligente, eu tenho o meu notebook, eu tenho o meu controle do videogame que funciona sem fio. Então, existe um conjunto de tecnologias, seja o Wi-Fi, seja o Bluetooth, seja NFC, né, seja algum protocolo que utilize internet das coisas, por exemplo, né, vai permitir a comunicação de todos esses meus dispositivos pessoais, ok? Isso é o que a gente chama das redes pessoais ou redes PANs. Já nas redes LANs, né, elas são amplamente utilizadas para conectar os nossos computadores, né, nos nossos escritórios de trabalho, na universidade que a gente usa, então, em todos os ambientes laborais e também nos nossos ambientes residenciais, né, a gente precisa comunicar computadores com outros dispositivos dentro da rede, né? Então, por exemplo, na universidade, você está usando lá um computador do laboratório. Aquele computador ele está conectado a um switch que está localizado ali no laboratório. Aquele switch ele está conectado a um roteador que está localizado ali no departamento ou está localizado ali na STI, na Superintendência de TI da universidade. Então, esses computadores, esses equipamentos que estão localizados perto um dos outros, ali na ordem de centenas de metros, né, está caracterizado ainda como uma rede local, tá certo? Então, existem alguns aspectos que você precisa olhar para entender a rede local, né? Qual é o tamanho dela, né? Dependendo do tamanho, se é uma rede local menor ou maior, você vai ter condições de ter um controle melhor daquela rede, né? Por exemplo, qual é o atraso que vai existir dos pacotes que vão trafegar dentro daquela rede, né? Você consegue fazer esses cálculos dependendo do tamanho da tua rede. Qual é a tecnologia de transmissão que você está usando? É uma rede local com fio ou sem fio? Se for uma rede local com fio, você vai estar usando cabos metálicos, né? Se for uma rede local sem fio, você vai estar usando um sistema wireless, né, de comunicação. Tem também a faixa de taxa de transmissão. Tem redes locais que funcionam dentro da faixa de megabits por segundo, né? E tem outras mais modernas que já operam na faixa de gigabits por segundo, ok? Uma característica importante das redes locais é que o atraso dos pacotes que são transferidos dentro da rede local é muito baixo, né? Justamente pela proximidade, né, entre os equipamentos, rapidamente você transmite aquela informação. E também você comete muito poucos erros, principalmente se for uma rede local cabeada, justamente porque os sinais elétricos eles vão estar sendo transmitidos dentro dos cabos, então eles estão protegidos ali contra as intempéries do ambiente, né? Já numa rede local sem fio, você já tem a ocorrência de mais erros, né? E aí existe a topologia, né? A topologia da rede local qual é o formato da organização daqueles computadores dentro da rede, né? Então, tem diferentes tipos de topologia, cada tipo tem tipos dessas topologias que foram lançadas mais no início das redes, né, que foram entrando em desuso, por exemplo, o tipo de barramento, né, hoje em dia a gente não vê mais implementado nas redes esse tipo de topologia, né, ele foi substituído pelo tipo de estrela, principalmente, né, mas tem o de anel, tem o de malha, o de árvore, que ainda são usados, né, mas o de anel e de estrela são os dois principais que a gente ainda vê hoje em dia, né? Então aqui tem umas figurinhas mostrando como é que eles se comunicam, né? O tipo em anel é esse tipo aqui, né? Onde os computadores eles formam um anel, então as mensagens elas podem trafegar num sentido ou no outro, tá?
E o tipo de topologia em estrela também, que você tem geralmente aqui no centro da topologia em estrela um elemento de comutação de pacotes, um switch, por exemplo, né? E aqui nas pontas da estrela você tem várias máquinas comunicadas a esse switch central, tá? Dentro da rede local. Então, isso era das redes locais, né? Falando sobre as redes metropolitanas, como eu falei lá no começo, as redes metropolitanas, elas cobrem, elas dão um sinal de internet para uma cidade, né? Então, se vocês pensarem em operadoras de internet, por exemplo, de internet a cabo, né, que fornecem o seu serviço na cidade de Fortaleza, né? Então, elas têm a cobertura delas ali em alguns bairros. A gente sabe que uma operadora, muitas vezes, ela não cobre a cidade inteira, né? Você mora num bairro mais afastado, aí você liga para a operadora X ou Y, aí diz, tem sinal de internet, tem cobertura de vocês aqui no meu bairro? Aí ela vai dizer sim ou não, às vezes não tem, né? Porque aí você vai ter que procurar uma operadora de internet que tenha cobertura no seu bairro. Então, as redes metropolitanas, elas têm essas características, né? Elas cobrem um raio ali de alguns quilômetros dentro de uma cidade, né? E aí, dependendo da empresa, a empresa vai ter o modelo de negócio dela que vai determinar ali para ela qual é aquele bairro mais vantajoso para ela oferecer aquele serviço, né? Mas, geralmente, a internet a cabo, ela surgiu na esteira daquelas empresas que ofereciam TV a cabo, né? O sinal de TV a cabo, né? Ele veio antes até do que a própria internet a cabo. A internet já existia, mas era transmitida por outros tipos de redes, né? Mas as operadoras que prestavam serviço de internet de TV a cabo, elas viram que elas poderiam aproveitar a estrutura que elas tinham para transmitir sinal de internet também, em conjunto com o sinal da TV a cabo que via de um satélite aqui, por exemplo, de uma antena, tá? Então, elas montavam uma estrutura de comunicação onde os cabos coaxiais, eles iam chegando aqui nas residências, né? Mas eles tinham alguns entroncamentos aqui que depois se comunicavam com a central aqui de comunicação da empresa, tá? E todos os pacotes que vinham da internet, né, que entravam aqui para a rede da empresa através de um gateway, né, de roteadores. Esses pacotes eram roteados aqui para os seus destinos finais, né, dentro dessa rede metropolitana de cabos, né? E aí tem as redes WANs. As redes WAN são as redes chamadas redes geograficamente distribuídas, tá? Essas redes WANs, elas têm uma estrutura bastante parecida com a internet, tá? Só que numa menor escala, né? Porque a rede WAN, vocês podem pensar como se fosse uma internet privada, tá? Pensem, por exemplo, numa grande empresa que tem uma cobertura nacional, por exemplo, vamos supor um banco, tá? Vamos pegar aqui o exemplo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é uma empresa grande, está presente no Brasil inteiro, em várias cidades, tá? E as agências precisam se comunicarem, tá? Uma agência aqui de Fortaleza precisa se comunicar com a agência de Sobral, que precisa se comunicar com a agência com a central de São Paulo, sei lá. Então, o Banco do Brasil, ele contrata o serviço de uma empresa de comunicação, né, de uma ISP, por exemplo, para montar uma rede para ele, né? Então, essa empresa de comunicação, ela vai lá dedicar todos os equipamentos de redes necessários, né? Os meios físicos, vai ser o quê? Um cabo metálico, vai ser uma fibra ótica, ou seja, ela vai ter de posse dela todo esse conjunto de meios físicos e de equipamentos de rede para fornecer aquela conectividade para o Banco do Brasil, né, que ele precisa
trocar as informações entre as agências, as filiais. Tá? Então, isso passa por uma rede privada, ou seja, a rede que está dedicada ao Banco do Brasil pertence, não ao Banco do Brasil, pertence à empresa de internet ou de comunicação que ele contratou. E aí todos os pacotes vão passar por dentro daquela rede. Mas a filosofia por detrás é a mesma. Existe uma rede privada que foi dedicada para aquela empresa, existem roteadores dentro dessa rede privada que vão trafegar os pacotes por dentro deles, vão, por exemplo, definir uma rota para aqueles pacotes seguirem entre um transmissor e um receptor, tá certo? Existe, e aí tem esse conceito aqui que chama de Store and Forward, que é o de armazenamento e encaminhamento, tá? Dentro de cada ponto no meio do caminho, cada roteador desse, ele precisa receber o pacote, precisa armazenar, ele precisa processar aquele pacote, saber o que tem ali dentro, para depois encaminhar para o destino seguinte, né? Comutação de pacotes é o tipo de comutação utilizado nessas redes WANs, que é o mesmo tipo de comutação utilizado na internet. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. E existe também um algoritmo de roteamento, que é justamente um algoritmo que está rodando em cada um desses pontos intermediários aqui, desses comutadores, para decidir se esses pacotes vão seguir por essa rota de cima aqui, por exemplo. Então, quem decide isso, o algoritmo de roteamento que está rodando no A, decide encaminhar os pacotes para o C. O algoritmo que está rodando no C decide encaminhar para o E não para o D. Tá? Então, isso é uma decisão que quem toma é o algoritmo de roteamento. Então, isso são coisas presentes nas redes WANs, que também estão presentes na internet como um todo. Mas pensem na internet como um conjunto de várias redes WANs, né? Então, uma rede WAN, ela tem uma cobertura ali de um país, por exemplo. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele tem uma cobertura nacional do país. Mas a internet não, a internet ela é mundial. Mas, se vocês considerarem que cada rede WAN dessa é um tipo de rede que está presente na internet, e existem muitas, milhares de redes iguais à do Banco do Brasil, né, para cada uma das empresas e organizações de governo, governamentais, não governamentais, que estão presentes na internet, várias delas vão precisar ter uma rede WAN dedicada para elas, mas também todas elas utilizam a rede pública da internet também, tá certo? Então elas coexistem entre si, né? E a gente precisa da figura dos gateways. Os gateways nada mais são do que elementos de comunicação, dispositivos de comunicação que você coloca nas bordas dessas redes, né? Para fazer a tradução entre diferentes protocolos, porque às vezes uma rede utiliza um tipo de protocolo, outra rede trabalha com outro tipo de protocolo, e esses protocolos eles são proprietários, eles eles utilizam protocolos que foram feitos por empresas, né, fabricantes daquele equipamento, e às vezes um equipamento não conversa com o outro, né? Então você precisa ter uma linguagem comum que todos entendam. Então essa linguagem comum da internet, qual é? É o protocolo IP. O protocolo IP é uma língua comum que todas as redes falam para poderem se conectarem na internet. Então, esses Professor, gateways... Oi, oi, desculpa interromper. tudo bem. Nas UANs, né, tem uma questão tipo de segurança, assim, na transmissão de dados a mais, alguma coisa do Aham. tipo, oi? Sim, pode continuar. Ah, pois é, só, tipo, queria saber mais sobre a diferença, né, porque é como se fosse, né, passa pelo também a internet, tal, como o senhor falou, mas é uma coisa mais específica para alguma organização, algo do tipo. Aí eu pensei se tinha
as questões de alguma segurança a mais, algo do tipo. E aqui onde eu trabalho também tem uma rede assim, tanto que aí quando cai, aí fala, porque caiu em todos os lugares, né? Aham, Todas as sedes. Aí eu só. isso. Os requisitos de segurança, eles vão existir em qualquer rede, né? Seja ela uma rede WAN, que seria uma rede privada, né? Ou seja ela uma rede na própria internet, né? Que seria uma rede pública, né? Porque a internet, você não está pagando um serviço específico para uma operadora de comunicação, né? Você não está pagando uma WAN, né? Você está usando a rede pública, né? Que esses pacotes da internet, quando eles saem da sua rede, eles estão mais expostos, né? Na internet pública. Então, protocolos de segurança, eles precisam existir na WAN. Mas a WAN, ela acaba sendo até mais segura do que a internet, né? Porque os protocolos que vão ser trafegados ali dentro, vão ser só daquela empresa que você trabalha, né? Então, por exemplo, um Banco do Brasil, por exemplo, quando ele contrata uma rede WAN para uma operadora, ele tem a garantia daquela operadora que as mensagens que vão trafegar ali dentro só pertencem ao Banco do Brasil, nenhuma outra empresa vai. Então, por exemplo, um roteador que é localizado na rede WAN do Banco do Brasil, ele não processa pacotes que vêm de outras fontes. Não passa por ele pacotes de outras empresas, só passam pacotes do Banco do Brasil. É diferente de um roteador da internet pública, né, que ali passa pacote de todo canto, entendeu? Então, a rede WAN, nesse sentido, ela já é mais segura por causa disso, né? E aí, o que é que tem muitas empresas que fazem, né? Elas não querem contratar uma rede WAN específica para elas, por causa de questão de custos, talvez, né? Então, elas utilizam a estrutura da internet pública, mas elas criam VPNs, por exemplo. Elas criam redes virtuais privadas, né? Que nada mais é do que fazer uso de criptografia, né, para criar túneis criptografados entre máquinas da mesma empresa, né? Então, por exemplo, eu tenho coisas confidenciais que eu preciso transmitir dentro da minha empresa, mas eu tenho uma máquina que está numa rede local e quer mandar dados confidenciais para uma máquina que pertence à minha empresa, mas que está em outra rede local, né? Não está na mesma rede, no mesmo ambiente. Ele precisa transmitir pela internet. E aí eu faço uso da internet pública, tá? Ou seja, os meus pacotes eles vão passar no meio do caminho por roteadores que não foram contratados para mim, né? São roteadores de uso geral, por assim dizer, certo? Mas eu preciso ter confidencialidade. Então, antes de enviar esses pacotes, eu preciso criar um túnel criptografado entre as duas máquinas, para que tudo que passe por ali seja criptografado. Então, alguma pessoa, por exemplo, que esteja bisbilhotando a minha comunicação, se ela chegar a interceptar os meus pacotes, ela não vai conseguir fazer nada com eles porque eles estão criptografados. Então, existe esses mecanismos. Você faz uso da internet pública, mas você cria essas rotas de comunicação criptografadas, tá entendendo? Então, você pode utilizar esses mecanismos de segurança. O Felipe perguntou aqui se a internet é um conjunto de redes. Então, por exemplo, uma rede metropolitana é um conjunto de redes LAN. É, Não necessariamente, Felipe, porque assim, vamos pegar aqui o exemplo da. E não é, certo? Porque assim, ó, vamos pegar o exemplo aqui da internet a cabo. Essa residência aqui tem lá dentro dela uma rede local, certo? Tem, por exemplo, a impressora, o notebook, o smartphone e tal, não sei o que está localizado aqui dentro
o seu computador, o computador do irmão, do pai, da mãe. Então, você pode fazer uma rede local aqui dentro, certo? Mas existe um elemento de comunicação pertencente a essa casa, que é um roteador, que é um modem, né? E que esse roteador e modem vai fazer com que os dados que é dessa rede local acabem passando aqui para dentro da rede metropolitana para acessar a internet. Tá certo? Então, por um certo lado, sim, você tem diferentes redes locais para cada uma das residências, mas essas redes locais, elas não se comunicam entre si, certo? Elas estão isoladas uma da outra. Tá? Então, a rede metropolitana nada mais é do que o acesso à internet, né, que você dá a um conjunto de residências ou de empresas. Tá certo? Quando você está pensando, por exemplo, que uma rede local dessa precisa se comunicar com a rede local de outra casa, né? Aí você já vai mais pro conceito de internet mesmo. Porque por mais que essa casa esteja vizinha uma da outra, mas não existe nenhum equipamento que você transmita para ele e ele automaticamente já volte para cá sem sair da rede metropolitana, entendeu? Você vai ter que acabar indo para a internet. É como se fosse um caminho maior que você fizesse. Você transmite os pacotes para dentro da rede metropolitana, essa rede metropolitana acaba saindo da internet e voltando para chegar a um destino que às vezes estava do seu lado. Tá? Mas os protocolos que rodam aqui dentro dessa MAN não são capazes de fazer essa comunicação interna, tá certo? Porque a rede MAN aqui ela tá sendo usada mais como um meio de acesso a essa internet externa aqui, ok? Então, a resposta é sim ou não, depende da forma como você enxerga, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir? Eu vou ter que fazer uma mágica aqui. Eu tenho mais 40 minutos para falar e um bocado de slide aqui para fazer. Mas vamos lá. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Então, a internet ela vai utilizar os mesmos conceitos das redes WAN, tá? Mas agora, em vez de você pensar que você tem indivíduos isolados, né? Você pensa na internet como uma rede de redes, por exemplo. Então, isso aqui é uma rede local, né? Que vai ter lá os caras lá dentro, né? Os usuários lá dentro. Mas tem outra rede local que está em outro campo do país ou do planeta também, com outros usuários ou com servidores, certo? E no meio do caminho você tem a internet, né, que nada mais é do que uma rede interconectada de vários milhares de outros roteadores, né? E todos esses roteadores aqui, eles pertencem a um conjunto muito grande de empresas, né? Na rede WAN, esses roteadores que estão desenhados aqui, esses meios físicos aqui, eles pertencem a uma ISP, a uma operadora de internet que está prestando um serviço para aquela empresa em específico. Aqui na internet, como você aumentou a escala, não tem uma ISP só que toma conta da internet inteira, né? Existem muitas ISPs e a gente vai ver, tem um slide mais para frente, que tem ISPs de nível 1, nível 2, nível 3, que é justamente o tamanho da escala dessas empresas, tá? Então, dentro aqui da internet, existe o que a gente chama de sistemas autônomos, tá? E esses sistemas autônomos, eles são muito ligados com as ISPs. Não, então, cada ISP, ela tem um ou mais sistemas autônomos dentro dela, né? E esses sistemas autônomos, eles têm meio que é um conjunto de roteadores, tá? De comutadores de pacote, que eles têm uma certa... eles são homogêneos, ou seja, o protocolo o algoritmo de roteamento, por exemplo, que roda nesses sistemas autônomos, ele é um algoritmo só.
né? Porque eu não falei para vocês que quando chegam os pacotes, esses pacotes precisam decidir, o roteador precisa decidir para qual rota mandar, se vai para cá ou se vai para cá, por exemplo. Então, quem decide isso aqui, desse pontozinho de interrogação aqui, é um algoritmo de roteamento. Então, dentro dessa zona verde aqui, desse sistema autônomo, todos esses roteadores, eles rodam o mesmo algoritmo de roteamento, tá? Mas, se você muda de sistema autônomo, se você muda de operadora, não necessariamente a operadora precisa rodar, precisa utilizar o mesmo algoritmo de roteamento. Se você tiver um sistema autônomo do lado aqui, né, ele pode estar rodando um outro algoritmo de roteamento, mas dentro dos roteadores localizados aqui dentro, eles rodam o mesmo algoritmo para eles poderem se comunicar. Mas sistemas autônomos podem se comunicar entre si e eles vão utilizar um protocolo ainda mais complexo para poder fazer essa conversa de um para outro, né, que é o BGP. Tá certo? Então, a gente vai ver lá na unidade 4, a unidade de rede, né, da camada de rede, como é que esses protocolos de roteamento eles conversam entre si, tanto num ambiente mais local, dentro do mesmo sistema autônomo, como também num ambiente mais global, onde um sistema autônomo se comunica com o outro. Okay? Então, é importante a gente saber, né, alguns conceitos, tá? Quando a gente fala sistemas finais, são aqueles sistemas ou aquelas máquinas que estão na ponta da conversação, tá? Tem duas máquinas que querem se comunicar, elas estão falando da internet, né? Elas estão distantes umas das outras, né? Então, quando a gente fala de hospedeiros, hosts, a gente está falando desses sistemas finais que estão nas pontas, tá? A gente tem os enlaces de comunicação, que são chamados os links de comunicação. Então, um link de comunicação ele pode ser com fio ou sem fio, né? Se for com fio, é um cabo metálico, né? Ou então uma fibra óptica. Se for sem fio, é porque é wireless. E nós temos os comutadores de pacotes. Comutadores de pacotes são aqueles equipamentos de redes onde a única função deles é movimentar os dados. Então, eles não processam mensagens que vêm da aplicação. Tá? Eles estão somente eles são necessários somente para fazer a movimentação dos dados. Então, tem comutadores de pacote. Né? Tem dois tipos principais de comutadores. Se você está falando de redes locais, né, você está falando aqui dos switches. Então, são computadores. Você lembra daquele exemplo que eu falei da topologia de estrela? Onde você tem ali no centro da estrela, eu falei que tinha um switch, né? E nas pontas você tem os computadores dentro da tua rede local. Então é um exemplo clássico do uso do switch, né? Os pacotes que saem que saem dos computadores na rede local, eles vão para aquele entroncamento central, que é o switch, e o switch dali ele distribui, né? Se por exemplo, um computador ele precisa transmitir algo para outro computador dentro da rede local, então aquela mensagem ela nem chega a sair da rede local. Ela vai para o switch e do switch ela vai para o outro computador. Tá? Agora, se aquela mensagem ela está realmente destinada a sair da rede local, ou seja, ela vai para a internet, então qual é a função desse switch? É pegar aquele pacote que sai do computador e transmitir para o roteador, o roteador presente ali que está dedicado àquela rede local. Né? E aí do roteador ele sai para a internet, certo? Então, os computadores de pacotes, tem o computador de pacote de camada 2 que a gente chama, camada de enlace, certo? E tem computador de pacote que é o de camada 3 L3, que é o chamado roteador, tá? Então, o roteador, ele já está ali presente na tua rede local como tipo um porteiro ali, um guardião da tua rede local. Ele é a porta de entrada e porta de saída da tua rede local para a internet. Tá? Então, o roteador, ele já tem um endereço IP. Tá? Switch não precisa ter endereço IP.
né? O roteador precisa ter endereço IP e as máquinas precisam ter endereço IP. O switch não, o switch ele está ali somente. E quando a gente fala endereço IP, justamente porque a gente está falando de camada de rede, né? L3. Então ele precisa ser endereçável na camada de rede, ele precisa de endereçamento IP. Como o switch ele não processa pacotes no nível da camada de rede, somente da camada de enlace, então ele não lida com endereços IPs, ele não precisa disso para fazer a função dele. A função dele é somente movimentar os dados ali na camada de enlace, no universo ali daquela rede local. Tá? Aí existe uma analogia interessante que a gente pode fazer da internet, pensando, por exemplo, num caso onde você tem uma fábrica que precisa transportar uma carga de alguma coisa, né, uma carga muito grande, para um depósito. Tá? Então, tem uma fábrica que fabricou, por exemplo, sei lá, computadores, certo? Você precisa encaixotar esses computadores em caixas e aí você precisa levar isso para um depósito, né? Só que esse depósito ele está longe da fábrica, a milhares de quilômetros. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem uma frota de caminhões da fábrica que você precisa carregar esses caminhões com várias caixas contendo os computadores, e esses caminhões eles precisam ir dirigindo pelas ruas, pelas estradas, até chegar no depósito. Então a analogia é essa, tá? Os pacotes de informação que você transmite na internet, por exemplo, são os caminhões, tá? Então, um caminhão tem um bocado de caixa lá dentro. E no pacote, o que é que vai ter? Vão ter os bits. Então, os bits de informação são o que vão dentro dos pacotes. As caixas vai dentro dos caminhões. Né? Os enlaces de comunicação, que são os nossos meios físicos, que a gente vai interconectar os equipamentos, são as rodovias e estradas. Então, o caminhão, que é um pacote, quando ele vai sendo transmitido, vai trafegando numa rodovia, às vezes chega num cruzamento. Ele precisa decidir se ele vai em frente, se ele vai para a direita ou vai para a esquerda. Então, esses cruzamentos são os comutadores de pacotes. São switches ou roteadores no meio do caminho daquele pacote que vão decidir para onde que vai, qual é o próximo passo. Né? E os sistemas finais, que no nosso caso das redes são a máquina cliente, a máquina do servidor, por exemplo. No caso aqui da nossa analogia, são os prédios, né? São de onde saem os caminhões, que é o prédio da fábrica, né? E onde chega, que é o prédio do depósito, né? Que é o destino daqueles caminhões. Vamos passar aqui mais rápido. Isso aqui é falando da questão das ISPs, né? ISPs, o nome de ISP é a chamada Internet Service Provider, né? Provedor de serviços da internet, que são operadoras de internet, né? São operadoras de comunicação, são empresas específicas, né? Especializadas nesse fornecimento de acesso à internet, né? Então, todas as nossas redes locais, tanto redes residenciais, home networks, como redes de empresa, né, como redes de universidades, redes sem fio, né, todas elas são redes que estão ali na periferia da internet, que precisam os pacotes que saem ou que chegam nessas redes precisam passar por um entroncamento, que seria o núcleo da internet. Né? Então, aqui a gente já pode mostrar para vocês uma diferença que é o que vocês vão ver no livro do Kuroso, por exemplo, que é essa separação entre periferia da internet, que é o que está nas pontas, né? E o núcleo da internet, que é o que concentra aqui os roteadores que estão interconectados em malhas e eles vão fazer a rota dos pacotes aqui dentro, né? Então, esses equipamentos aqui, esses enlaces de comunicação que estão no núcleo da internet,
Isso aqui é posse, né? Pertencem a essas ISPs, né? E tem ISPs que são de nível 1, nível 2 e nível 3, certo? Eu ainda não tenho um slidezinho para mostrar, mas essas ISPs elas podem ser locais, regionais, né? Nacionais ou globais. Então, quanto maior o nível da ISP, então, só que é ao contrário a numeração, tá? ISP nível 1 são aquelas ISPs globais ou nacionais, são as maiores, tá? ISP nível 2 são aquelas mais regionais. ISP nível 3 são as empresas de internet mais locais. Então, até a gente mesmo, quando vai contratar operadora de internet, a gente se depara com isso, né? Tem operadoras que são mais locais, né? Aqui a gente tem algumas em Fortaleza, tem no interior também, né? E tem aquelas empresas mais nacionais, né? Que às vezes são multinacionais, por exemplo, uma Vivo da vida, né? Que é uma ISP de nível nacional, tá no Brasil todo, mas ela é uma filial, né? Entre aspas, assim, ela é um braço de uma ISP maior ainda, que é a Telefônica, né? A Telefônica é uma empresa espanhola, né, que opera aqui no Brasil através da Vivo. Então, a Telefônica seria um ISP, por exemplo, global, né? Porque tem operações aqui no Brasil, tem operações na Espanha, tem operações em outros países que ela está presente, né? Aí você pega operadoras, por exemplo, da Americanas também, né, dos Estados Unidos. Então, são ISPs globais, porque elas fornecem serviço e conectividade no mundo todo, entendeu? E por aí vai, né? Então, tem diferentes escalas, tem diferentes ISPs. Uma outra coisa também importante de se entender na internet, né? Que a internet ela fornece uma infraestrutura que provê serviços a aplicações distribuídas. Então, essa infraestrutura de comunicação que a gente está conversando aqui, né, de enlaces de comunicação, de roteadores, de switches, etc., tudo isso é para fornecer a conectividade para quê? Para você rodar aplicações, né? Essas aplicações elas estão distribuídas nas máquinas, né? Então, se é uma aplicação cliente-servidor, né? O cliente ele está requisitando um serviço do servidor, né? Então, eles precisam ter uma parte da aplicação rodando no cliente, tem uma parte rodando no servidor, elas precisam trocar informações. Se é uma arquitetura, por exemplo, peer-to-peer, né? P2P, então você não tem mais a figura do cliente e do servidor, são dois pares, duas máquinas que querem trocar informação de igual para igual ali, um para o outro, né? Mas, mais uma vez, tem uma parte do software rodando num peer, tem uma parte do software rodando no outro, né? Se a gente pensar naquele exemplo de compartilhamento de arquivos, né? Via BitTorrent, por exemplo, né? No BitTorrent você tem ali um conjunto de pares que estão online, né? Mas qual é a liga? O que é que faz com que eles se tornem um grupo ali para trocar informações entre si? Né? É um protocolo. É o protocolo BitTorrent, que é um protocolo ali localizado na camada de aplicação, que faz toda essa interligação entre os pares. É o protocolo BitTorrent, por exemplo, que cria as conexões TCPs entre os pares para haver ali a troca das informações daquele arquivo que você está querendo baixar, por exemplo, certo? E aí tem uma infinidade de aplicações distribuídas, né, que estão ali localizadas na camada de aplicação, que fazem as mais diferentes coisas, né? Então, se você quer navegar na web, você tem um protocolo para isso. Se você quer mandar um e-mail, você tem um protocolo para isso. Se você quer fazer uma ligação pela internet usando VoIP, você tem outra ligação. Se você quer escutar rádio na internet, tem outro protocolo. Se você quer fazer streaming de vídeo, tem outra aplicação, é outro protocolo, e por aí vai. Se você quer baixar um arquivo, se você quer subir um arquivo na nuvem, se você quer jogar
na internet, se você quer assistir TV pela internet, se você quer se logar remotamente numa máquina, ou seja, para cada objetivo tem uma aplicação, tem um protocolo específico para ele, ok? E aí, muitos desses... Então, existe uma variedade muito grande de protocolos de aplicação, né? Mas existe uma variedade muito menor de protocolos de transporte, de protocolos de rede, protocolos de enlace, tá certo? Porque, pensando na pilha de protocolos, né? Porque esses protocolos que lidam mais com a movimentação de dados, meio que as aplicações podem reutilizar esses protocolos, tá? Porque esses protocolos que lidam com movimentação de dados, eles só precisam garantir coisas mais básicas. Por exemplo, o protocolo de transporte que eu quero utilizar. Eu preciso ter confiabilidade nesse protocolo? Sim ou não? Então, isso já é uma resposta que me dá para decidir, eu posso utilizar o UDP ou posso utilizar o TCP, né? O protocolo de transporte que eu preciso utilizar, ele tem que me dar alguma garantia de atraso. Por exemplo, os pacotes da minha aplicação, eles têm que chegar no destino antes de um tempo X? Sim ou não? Se sim, eu posso utilizar o protocolo TCP da internet pública, por exemplo, né? Ou, não, se não, né? Porque o TCP ele não vai dar a garantia de tempo, né? De atraso. Se não, eu posso utilizar o TCP da internet pública. Se sim, beleza, não, o TCP não me atende. Eu tenho que ir agora para um protocolo de transporte que me ofereça uma garantia de atraso de pacotes. Quais são os protocolos disponíveis? Na internet pública, no modelo TCP, eu não vou conseguir. Eu tenho que utilizar, na minha empresa, por exemplo, um protocolo de uma rede WAN, certo? Porque se eu for utilizar a internet pública, eu não vou ter essa garantia, e na minha empresa, todos os dados que precisam trafegar dentro dela, eu preciso ter essa garantia de atraso, então eu não tenho como fugir, eu tenho que contratar uma rede WAN para uma operadora de internet, e dentro daquela rede WAN, eu uso, por exemplo, o protocolo ATM. O protocolo ATM é um protocolo que me dá a garantia de atraso. Só que não é um protocolo que está na internet pública, entendeu? Ele é um protocolo que está na internet privada, entre aspas, numa rede WAN, tá certo? Então, tudo isso depende das aplicações que você precisa rodar dentro da tua empresa, da tua organização. Que mais? Aqui, pessoal, eu vou passar mais rápido, tá? Tem toda a parte aqui falando aqui da periferia da internet, né? De redes de acesso. E aí tem um bocado de tecnologia aqui, de redes de acesso diferentes, que vocês podem depois ler com ou os slides, ou no livro também explica com um nível de detalhes maior. Isso aqui não é difícil de entender, né? As redes de acesso é tudo que está localizado ali na periferia da internet, que vai permitir com que as organizações, as empresas e as pessoas utilizem a internet, tá? Então, são todos os enlaces físicos que conectam os hosts que estão ali na periferia até o primeiro roteador, ou seja, o roteador da ISP que foi dedicado para fornecer a conectividade àquela rede, aquela tua rede local da tua casa, ou a rede local da tua empresa, ou da tua universidade, né? Esse primeiro roteador é chamado roteador de borda, né? Então, tudo que está daquele roteador para baixo, para a periferia da internet, para as redes locais, é o que a gente chama de rede de acesso, tá? Então, tem rede de acesso que são mais antigas, que foram ali nos primórdios da internet, tem redes de acesso mais modernas, né? Então, a rede de acesso baseada em dial-up, que é o discado, acesso discado, é uma rede antiga, é um acesso antigo. Depois surgiu o DSL, aí tem internet via cabo, internet via fibra, o Ethernet, que é um tipo de protocolo de enlace, né, que é utilizado ali para redes de empresas, para redes de universidades, para LANs,
redes locais cabeadas, tá? Aí tem o acesso via Wi-Fi, né? Que é para redes locais, mas não cabeadas, né? Redes wireless. Tem as redes celulares, né? As redes WiMAX, que também são acessos sem fio, mas ali já se configura como uma rede metropolitana, né? Então, redes de acesso, tem todas essas tecnologias, vocês podem ver com mais calma depois, tá? E aqui, até nos slides também, eu coloquei aqui slides para cada uma delas, mas não vai dar tempo de eu comentar. Online, temos poucos online, mas eu vou deixar a gravação disponível, né? E aí, quem não ficou até o final pode assistir. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, sobre qualquer coisa, sobre a atividade, sobre uma aula em específico, um conteúdo que eu passei nos materiais didáticos que vocês tiverem com dúvida, né, não evitem, né, de me procurar, tá certo? Eu estou disponível lá no WhatsApp, tem o Ricardo também, né, o monitor. Então, a gente está disponível para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? É isso aí. Vamos nos falando. Um abraço, até mais. Tá ok, professor. Obrigado. Até mais.